Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Boa noite, a graça e a paz, irmãos. Vamos começar nosso culto de louvor e adoração. Vamos começar abrindo nossa palavra em Salmos 119, a partir do versículo 89. Leiamos assim: Senhor, tua palavra está firme para sempre nos céus. Tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. Tudo se mantém até hoje, conforme ordenaste, pois todas as coisas obedecem a ti.
Se eu não tivesse prazer na tua lei, teria morrido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois tu me tens vivificado por meio deles. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu atento para teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem limite, mas teu mandamento é ilimitado. Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo pelo dia, pela semana que Ele tem nos dado e pela essa semana que está começando a partir de hoje. Senhor Deus, Pai maravilhoso, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado pela semana que se passou, pela live de ontem, que eu creio, Pai, que alcançou muitas pessoas e creio, Pai, que pessoas foram tocadas ali naquele momento ou até depois, Pai, quando postamos nossos vídeos no YouTube. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse culto, abençoa, Pai, a palavra que vai ser lida, a palavra também que vai ser, Pai, aqui falada, que seja tudo, Pai, de acordo com o que o Senhor quer para essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, abençoa também essa semana que está começando, Pai, que o Senhor possa estar fazendo segundo a Tua vontade na nossa vida e que tudo venha, Pai, ocorrer tudo bem, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe e nos guarda. Amém e amém. Amém. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, o teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, o teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se choro dura uma
alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. Jesus, o teu amor não falha. Eu quero te agradecer, ó meu Pai Celeste, por tudo que o Senhor tem feito a mim. Morreu na cruz em meu lugar para dar-me a salvação. Ninguém teve um amor assim. Toda vez que eu entro em tua presença, não consigo parar de te adorar. Cada vez que eu entro em tua presença, minha vida te entrego, Senhor. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Hoje eu tenho nova vida, estou firmado em ti. Tu és minha rocha inabalável, e por onde quer que eu vá, tua mão é sobre mim, me ajudando a caminhar.
poderoso Deus, é o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus todo-poderoso Deus. Todo o poder foi dado a ti, Jesus. Todo o universo, terra e céu e mar. Poderoso és tu, grandioso és tu, Jesus. Jesus. Tu és Deus todo-poderoso Deus. Tu és Deus todo-poderoso Deus. É o grande leão Da tribo de Judá. Tu és Deus todo-poderoso Deus. Tu és Deus todo-poderoso Deus. Tu és Deus todo-poderoso Deus, é o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus todo-poderoso Deus. Aleluia. Vamos declarar: não há nenhum Deus como tu, Jesus. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti, e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça,
se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. No Salmos 119 e 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que essa luz venha chegar a muitos lares hoje, através da palavra do Senhor que vai ser falada nesse momento e apresentada a todos vocês. Vamos orar? Eu convido a irmã Eva para orar pelo nosso pastor Moisés. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que tem acontecido, Deus, em nossas vidas, pelo Teu cuidado, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova a cada dia sobre nós. Louvado, ó Deus, seja o Teu nome por toda a obra que o Senhor realizou por nós lá na cruz, nos garantindo, ó Deus, a vida eterna. Que essa palavra, ó Pai, de salvação possa chegar, ó Pai, a esses lares que estão sendo alcançados por essa internet, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja, ó Pai, convertendo os corações e trazendo, ó Pai, de volta aqueles que se encontram distantes de Ti, Senhor. Renova as forças, ó Pai, do Teu povo, para que não se deixe levar, ó Pai, por esse momento, Senhor, em que estamos distantes, mas que busquem a Tua face, que busquem o alimento para as suas almas, que é a Tua palavra. Abençoa o Teu servo nesse momento, ó Pai, para que ele fale diretamente de Ti aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos ler o texto que está em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo tomaram a decisão de matar Jesus. E manietaram-no, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, pois é preço de sangue. E depois de deliberarem, compraram com elas o campo do oleiro para a sepultura de estrangeiros. Por isso, aquele campo, até o dia de hoje, tem sido chamado Campo de Sangue. Então se cumpriu o que predisse o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado aquele a quem certos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, conforme me ordenou o Senhor. Jesus foi posto perante o governador. E este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu.
Perguntou-lhe então Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito admirado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo, aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entres na questão desse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu solte? Responderam eles: Barrabás. E disse-lhes Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Pilatos, porém, lhes perguntou: que mal fez ele? Mas eles mais clamavam: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada conseguia antes, o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é vossa. Responderam todo o povo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. A história da condenação de Cristo, da crucificação, da morte do Senhor, ela é muito conhecida de todos nós, ela é muito relembrada em todas as Páscoas, ela é proclamada em filmes como A Paixão de Cristo e tantos outros que a grande maioria de nós conhece. E nessa história nós vemos que não é de hoje que juízes injustos condenam inocentes pelos motivos errados e egoístas. Cristo passa por 6 julgamentos, ele é levado diante de Anás, diante de Caifás, diante do Sinédrio, depois de 3 julgamentos onde ele é condenado injustamente pelos judeus. Ele é levado para Pilatos, Pilatos o envia para Herodes, que também rejeita Cristo, volta para Pilatos e, por fim, o Senhor é condenado. Às vezes não se encontra a justiça dos homens aqui na terra. Aqueles que deveriam fazer justiça, fazem injustiça, condenam os inocentes, mas não pensem que ficariam impunes. Pilatos, é interessante que a esposa tem um sonho e diz: olha, nós sofremos muito por causa desse homem. Todos nessa história fazem a escolha errada. Todas as vezes que o evangelho é pregado, nós temos o mesmo julgamento a ser feito em nosso coração. Uma escolha que precisamos fazer. Eu gostaria que cada um de vocês que está ouvindo prestasse muita atenção nessa história. Eles erraram em suas escolhas, mas você que está ouvindo essa palavra, você pode fazer a escolha certa esta noite. Judas fez a escolha errada. Ele escolheu o dinheiro. Diz a palavra que Judas procura os sacerdotes perguntando: o que é que vocês querem me dar para que eu entregue a Cristo? Eles oferecem 30 moedas de prata, era o dinheiro necessário para comprar um escravo naquela época. É o preço que Jesus valia para Judas. E ele vai, entrega ao Senhor. Quando vê que Cristo vai ser preso, vai ser condenado, vai ser crucificado, está sendo levado diante de Pilatos, Judas se desespera, Judas se arrepende, aquelas 30 moedas de prata que ele tinha na mão agora não valem nada, ele corre para o templo, fala com os sacerdotes e diz: eu pequei, eu traí um sangue inocente. O que ele ouve daqueles homens é: problema seu, a gente não tem nada a ver com isso. Que cara de pau dos sacerdotes. Judas não tem como impedir a crucificação de Cristo, as consequências ruins da escolha que ele havia feito. E ele sai de lá e se enforca. Ele acertou em algumas coisas. Ele se arrependeu. Ele tentou jogar fora aquelas moedas de prata, se livrar, ele queria escolher a Cristo. Mas faltou uma coisa muito importante para Judas. Ele não creu que Cristo poderia perdoá-lo. O Senhor tentou resgatá-lo de todas as formas, falar com ele, entregou um pedaço de pão molhado no momento da ceia, dizendo: Judas, você é muito querido para mim, tome, para você é o que se fazia quando a pessoa era querida.
Os discípulos não entendem ali que Judas seria o traidor, porque Jesus estava dizendo que ele era muito querido. Quando chega no Getsêmani, Judas, aqui você vieste, meu amigo. Jesus continuava tratando ele como amigo. Ele tentou de todas as formas. Judas o traiu, mas ainda havia um jeito. Só que Judas não creu que Cristo poderia perdoá-lo. Foi e se enforcou. Às vezes, o sentimento de culpa leva a pessoa a querer dar fim à própria vida. E muitos tentam livrar a pessoa desse fim, tentando tirar o sentimento de culpa em seus corações, dizendo que aquilo não é errado, minimizando o erro. Cristo tem um outro caminho. O sentimento de culpa pode sair do nosso coração quando nós entregamos nossa vida a Cristo e somos perdoados por Ele. Entendemos que Ele pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz, que Ele nos recebe, que Ele nos dá a nova chance de sermos nova criatura. Muitos têm escolhido o caminho errado como Judas. Uns têm se entregue ao amor ao dinheiro. Outros estão se entregando aos prazeres que o dinheiro pode comprar. Aos vícios nas drogas, à prostituição, a tantos e tantos pecados que escravizam o ser humano e o afastam de Deus, e fazem com que ele se sinta culpado e arrependido daquilo que ele tem feito, mas ele não consegue deixar. Ou se desespera, ou tenta tirar aquela culpa do coração, tentando entender que aquilo é certo, que não tem nada de errado. Muitos não têm nem a atitude de Judas. Estão no erro, estão escolhendo o pecado, mas não se arrependem e não estão tentando jogar suas moedas de prata fora, como Judas fez. Ainda se acham no direito de, na Semana Santa, ir malhar um Judas. Todos nós somos pecadores. Todos nós um dia fizemos a decisão errada. Eu lembro quantas vezes eu ouvi a palavra de Deus, mas eu não queria ser crente porque eu queria estar nas festas, eu queria estar dançando, queria estar nas quadrilhas juninas, queria estar nos carnavais da vida. Não vale a pena trocar Jesus por essas 30 moedas miseráveis de prata que o mundo tem para nos oferecer. Não vale a pena cometer o erro que Judas cometeu. De nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Somente Cristo pode satisfazer a nossa alma. Judas fez a decisão errada, fez a escolha errada, mas você, meu amado, pode fazer a escolha certa esta noite. É interessante nesse texto que o que aconteceu foi para que se cumprisse a profecia que está lá em Zacarias, só que quando a gente vai para o livro de Zacarias, quem está sendo vendido por 30 moedas de prata é o próprio Deus. O Senhor, Yahvé, Jeová, chega para Zacarias e diz, ó, pega as 30 moedas, o preço em que eu fui avaliado pelos filhos de Israel, e entrega pelo campo do oleiro. Os discípulos entenderam isso. João, o apóstolo, entendeu isso e quando escreve o seu evangelho falando de Cristo, ele começa dizendo o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo. Você entende quem é Jesus? Você entende a preciosidade que é Cristo? Quanto o nosso divino Senhor Jesus tem valido para você. Não o troque por nada nesse mundo. Judas fez a escolha dele. Você pode acertar essa noite. Pilatos fez a escolha errada. Diz o texto que Pilatos estava admirado. Você não vai responder nada para as acusações que te fazem. Jesus ficava calado. E Pilatos, admirado com Cristo, diz o texto que ele entendeu que era por inveja que Jesus estava sendo entregue. Sua esposa, Deus ainda mandou um aviso. A esposa chega e diz, olha, não entre na questão desse homem não, porque eu tive um sonho e nós sofríamos muito por causa dele. A gente vai para o evangelho de Lucas e diz lá que Pilatos chega diante da multidão e diz, olha, eu não achei culpa nesse homem. Ele entendia que Cristo era inocente. No evangelho de João, na mesma história, ele dizendo para os judeus, eu não achei culpa nele, os judeus dizem, a nossa lei diz que ele tem que morrer, porque ele disse que era Deus, ele disse que era o Filho de Deus. Pilatos fica atemorizado. Ele era de uma cultura greco-romana, onde homens se tornavam deuses, deuses se tornavam homens, né? E ele pensa, Jesus não é desse mundo. Quem é você? Nem isso serviu para que Pilatos entendesse que tinha que libertar Cristo. Pelo contrário, diz o texto que ele lavou as mãos e diz, olha, eu estou inocente do sangue desse homem, a culpa é de vocês.
como se lavar as mãos fosse adiantar alguma coisa. Quando Pilatos conversa com Cristo, bora, diga quem você é. Estão dizendo ali que você diz que é filho de Deus. Que história é essa? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar. E Cristo disse, você não teria autoridade nenhuma se o meu Pai que está no céu não tivesse te dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. É interessante as palavras de Cristo. Ele não estava dizendo que Pilatos não tinha pecado. Estava dizendo que aqueles que o haviam entregado tinham maior pecado do que o de Pilatos. Mas Pilatos era pecador. De nada adiantava lavar as mãos. De nada adianta ficar indiferente diante de Cristo. Nós precisamos tomar uma decisão. E Pilatos tomou a decisão errada. Ele quis agradar as pessoas e ele escolheu o seu cargo. Ele escolheu a amizade de César. Os judeus vão para ele e dizem, se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Ele escolhe a amizade de César. Diz em Marcos 15:15 que Pilatos, querendo satisfazer a multidão, mandou Jesus ser crucificado. Em Lucas, diz que ele decidiu fazer o que o povo queria. Foi uma decisão dele, era uma escolha entre a aprovação dos homens e a aprovação de Deus. Cristo uma vez repreendeu os judeus. Ele diz, como podeis crer vós, enquanto vocês buscam receber a glória dos homens e não se esforçam para receber a glória que vem do único Deus. Um recado muito importante para nós, que muito me tocou nos dias em que eu tive que tomar a minha decisão a Cristo. Porque eu entreguei minha vida a Cristo e passei todos os dias, meu pai e minha mãe brigavam comigo. Para que mudar de religião? Que fanatismo é esse quando me viam orando? Muitos de nós, na minha época, passamos por isso. Minha esposa passou por isso também. Hoje meus pais são crentes. Minha sogra é crente. A gente conhecia algo que eles não conheciam. E o Senhor disse em Lucas 14:26, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Agradar a Cristo acima de todas as coisas, meus amados. É essa a escolha que a gente tem que fazer. A quem você está buscando agradar? Diz o texto que o Senhor Jesus ficou mudo. Isso chama a atenção. Porque é o cumprimento de uma profecia que está no capítulo 53 de Isaías. Ele esteve mudo, como a ovelha perante os seus tosqueadores, e não abriu a sua boca. O Senhor se entregou por nós. Ele nos criou, nos formou, Ele é o nosso Deus. E mesmo sendo Deus, veio ao mundo como homem, nascer numa manjedoura para morrer numa cruz, para pagar o preço dos nossos pecados e nos salvar. É Ele que tem que estar no trono do nosso coração, é Ele que a gente tem que buscar agradar, acima de todas as coisas. Não agradar a sociedade, não agradar as pessoas que estão ao nosso redor, o mundo, agradar a Deus acima de todas as coisas. Meu amado, você que nos ouve, meu amado, minha amada, olha a história de Pilatos. Ele fez a escolha errada, mas você pode fazer a escolha certa essa noite. Entregue a tua vida a Cristo, como o apóstolo Paulo disse, quando Deus falou comigo. Quando eu entendi o evangelho, eu não consultei carne e sangue, eu não fui saber a opinião dos homens, eu simplesmente segui a Cristo. Jesus em primeiro lugar na tua vida. A multidão fez a escolha errada. Naquela semana, Cristo estava em Jerusalém. A multidão viu Jesus ensinar no templo, ouviu as verdades que Cristo pregava, ouviu Cristo calar a boca de fariseus, saduceus, herodianos. Ninguém conseguia resistir à sabedoria do Senhor. Não conseguiam calar a boca dele. O único caminho era matar o Senhor. O povo viu Cristo ensinar e vencer no ensino. O povo viu Cristo curando. Não deveria ser uma escolha difícil. Estava diante do povo, Jesus Cristo de um lado, Barrabás, um homem que no Evangelho de Lucas explica que ele era um assassino. No meio de um tumulto, de uma revolta, ele matou uma pessoa. Entre Jesus, o autor da vida, e um homicida. A escolha deveria ser muito fácil, mas bastou que os líderes religiosos, um punhado de barulhentos, ficassem gritando no meio da multidão, vai, escolha Barrabás, para que o povo escolhesse o assassino. E quando Pilatos perguntava,
Mas por quê? Que mal fez ele? Eles nem sabiam por quê. Simplesmente gritavam, crucificam. Nem davam resposta, só diziam, crucificam. Um fanatismo tremendo, onde não havia conversa, onde não se ouvia, apenas gritava pela morte do Senhor. Pilatos, quando lava as mãos, diz assim, estou inocente do sangue desse homem, o que é que aquele povo faz? O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ainda lançam sobre si uma maldição, que se cumpre. 40 anos depois, em torno de 40 anos depois, Jerusalém é cercada pelo exército romano, e cerca de 2.000 pessoas são crucificadas ao redor da cidade. A cidade é destruída, Israel é espalhado pelo mundo. Só volta a ser uma nação de novo em 1948. Do ano 70 até 1948, Israel andou espalhado entre os povos, sofrendo. Eles pediram que o sangue inocente de Cristo, que a culpa daquele assassinato, caísse sobre eles. Mas, amados, quantas vezes nós não tomamos a mesma decisão que a multidão? Alguém está ouvindo o evangelho, está ouvindo a palavra de Deus, chega alguém e diz, me larga disso, está sendo enganado, vai cair nessa lorota desse pastor. E a pessoa vai e ouve, ela está ouvindo a palavra, ela sabe que a palavra está sendo pregada, ela está ouvindo, Deus está falando ao coração dela. Mas aí vem alguém, põe para baixo e a pessoa se deixa levar. A culpa é de quem se deixa levar, não é de quem levou ele para longe, não é de quem atrapalhou, não. A gente tem que ouvir a voz de Cristo, ouvir o Senhor. Meu amado, as pessoas em quem você confia, porque o povo confiava naqueles líderes religiosos, as pessoas em quem você confia, estão te incitando a tomar qual decisão? Cristo falou algo muito interessante sobre as suas ovelhas. No capítulo 10 de João, versículos 4 e 5. A palavra de Deus diz assim: quando o pastor tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Os fariseus vêm questionar a Cristo, e o Senhor responde a eles: vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O Senhor fala a nós, e as suas ovelhas ouvem a sua voz que está aqui, e o seguem. Aquela multidão deixou de ouvir a voz do pastor e preferiu ouvir a voz dos estranhos. Meu amado, e você? Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a direção que você tem deixado que tome conta da tua vida? Ouça a palavra, peça a Deus para mostrar a tua vontade na vida dele. Uma coisa que chama a atenção nesse texto: o povo pede para que Cristo seja crucificado. E eu lembro uma profecia que está no Salmo de número 22, escrita por Davi, 1000 anos antes de Cristo, onde ele diz assim: o exército de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. E quando Davi escreve isso, não existia esse tipo de morte, onde as mãos e os pés da pessoa eram transpassados. 1000 anos antes de Cristo. Os fenícios, lá para o ano 700, inventaram o empalamento, que não transpassa mãos e pés. E depois, uns 300 anos, 100 anos antes de Cristo, os romanos criam a crucificação, onde as mãos e os pés de uma pessoa são transpassados. De onde Davi tirou esse tipo de morte? Para falar do Messias, para falar profeticamente sobre o Messias, sobre o seu descendente, sobre o rei que viria. A Bíblia, meu amado, não é um livro inventado por homens. É um livro que foi escrito por homens santos que falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. O que está aqui não se explica por meios naturais. Essa palavra é a verdade, pode crer nela. A multidão tomou a decisão errada. Você pode tomar a decisão certa hoje. Deixe de ouvir as vozes dos homens. Ouça a voz de Deus falando no teu coração, te chamando. E siga o Senhor. Os líderes religiosos tomaram a decisão errada. E quando a gente vê essa história, Judas errou, Pilatos foi um covarde, a multidão foi influenciada, não tinha opinião própria.
Mas os líderes religiosos foram os piores de todos, aqueles que deviam ser o exemplo. Aqueles que tinham a religião, aqueles que diziam que acreditavam na Bíblia, esses foram os piores de todos. Eles pagaram Judas para que Judas o entregasse. Eles acusaram Jesus falsamente diante de Pilatos. Eles gritaram para a multidão, para que a multidão escolhesse um homem que eles sabiam que era assassino. Eles sabiam que Cristo era inocente. Até Pilatos quis libertar o Senhor. Eles não quiseram. Até Judas se arrependeu. Eles não se arrependeram. Religião. Muita gente fala que bom ter uma religião. Nem sempre. Aliás, eu digo, na maioria das vezes, a religião, na verdade, tem sido o maior obstáculo para que uma pessoa entregue a sua vida a Cristo. Porque a pessoa ouve a palavra de Deus, ouve o evangelho e diz, olha que bonito, parabéns, é bonita essa palavra. Eu já tenho a minha religião, eu penso diferente. E fica com a própria opinião. Outros fazem pior. Se olhamos para o mundo hoje, quantas vezes nós recebemos missionários vindo de outros países e nós não podemos tirar foto com eles. Porque se eles forem descobertos, serão mortos em seus países. E quem é que mata? Muçulmanos, budistas, hindus, comunistas. A religião tem sido o maior obstáculo, aquilo que mais afasta as pessoas de Deus. Religião não serve para a gente chegar até Deus. Se a pessoa está buscando a Deus, e nessa busca a Deus, encontra algo na religião que está separando ela de Deus, não era para jogar esse algo fora e ficar com Deus? De que é que serve uma religião que nos separa de Deus, que nos ensina a fazer algo que desagrada a Deus? Meu amado, o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 26, diz assim, se alguém pensa que é religioso e não refreia a sua língua, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus é essa: visitar órfãos e viúvas em suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Se a tua religião não te ensina a cuidar do próximo, a amar o próximo, e nem a se guardar dos pecados do mundo, porque muitas vezes as pessoas escolhem a religião pela conveniência. Olha, eu gosto de beber e essa religião me permite, eu vou ficar nela. Eu gosto de ir para vaquejada, essa religião deixa, eu vou ficar nessa religião. Não deve ser assim que se escolhe. Vá para a palavra de Deus. Ore, pergunte a Deus. Não fique com raiva quando você ouvir a palavra de Deus e na pregação tiver alguma coisa que bata de frente com o que você aprendeu na sua religião. Se apegue com a palavra de Deus. Os fariseus escolheram a religião deles. Eles fizeram a escolha certa. Você, meu amado, que está essa noite ouvindo a palavra, pode fazer a escolha certa. Não erre como eles erraram. Toda vez que o evangelho é pregado. Cada pessoa que ouve a palavra tem a oportunidade de escolher a Cristo. E todos os dias, pelos mesmos motivos que nós vimos nessa história, Cristo está sendo rejeitado. Cristo é rejeitado porque eu acho que papai e mamãe não vai gostar, minha esposa não vai aceitar, meu marido não vai gostar, eu não quero deixar a festa, não quero deixar isso e aquilo, eu já tenho minha religião. Cristo continua sendo rejeitado pelos mesmos motivos que o levaram a ser rejeitado nessa história. Hoje também, de novo, essa oportunidade de escolher a Cristo está sendo dada. Hoje, de novo, o evangelho está sendo pregado. Por 2 meses eu visitei uma igreja antes de tomar a decisão. Eu demorei muito tempo. Eu ouvia e dizia, não, agora não, ainda estava em dúvida, eu ainda não queria deixar algumas coisas para trás, ainda não queria largar minhas 30 moedas de prata. Mas chegou um momento que eu disse, não vale a pena. Não vale a pena trocar Jesus pelo mundo, não vale a pena ficar com a religião e sem Jesus. Não vale a pena agradar as pessoas, desagradar a Deus. Tem que escolher a Cristo. Amado, há quanto tempo você tem ouvido a palavra? Quantas vezes você teve a oportunidade de entregar a tua vida a Cristo? De escolher Jesus para a tua vida? Hoje, o que é que você vai fazer?
Jogue fora essas 30 moedas. Escolha Jesus. Vamos orar. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Pai Santo, abençoa cada um dos ouvintes, Pai. Sei que o momento da decisão não é fácil. O inimigo coloca muitas dúvidas em nossas mentes, mas ao mesmo tempo, o Teu Espírito nos convida, convence em nosso coração de que a palavra que ouvimos é verdadeira. Senhor, toca corações, eu te peço. Que haja salvação, que haja decisões sinceras diante de Ti, que essa noite joelhos se dobrem diante de Ti, dizendo, vem Jesus, entra no meu coração, eu escolho a Ti. Que essa noite haja arrependimento, conversão e fé. A fé que faltou a Judas. Judas ainda se arrependeu, ainda tentou deixar o erro, mas faltou se entregar a Cristo e confiar que Jesus perdoava. Há tantos que às vezes acham que erraram tanto, que se arrependem, que querem deixar, não têm forças, mas não creem que o Senhor perdoa, acham que não tem jeito para eles. Toca seus corações, mostra que tem, o Senhor ama, o Senhor quer salvar, o Senhor não se alegra com a morte do ímpio, e sim que o ímpio se arrependa e viva. Ajuda aqueles que estão enganados por religiões que deveriam levá-los para Deus, que deveriam ensiná-los a amar a Deus, e ao invés de ensiná-los a amar a Deus, tem ensinado as pessoas a amar a religião cegamente, sem examinar se é o caminho, se é a verdade. Só temos uma chance, uma vida. Ao final dessa vida, se tivermos feito a escolha correta, não há segunda chance. Toca esses corações, ajuda-os, para que esta noite façam a escolha correta. É no nome santo de Jesus que nós te rogamos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos. E quarta-feira, às 7h30, estaremos novamente na live, no nosso culto de oração. Domingo, às 18 horas, novamente aqui, aguardamos você. Entregue a tua vida ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.